A estatística, ela tem diversas aplicações, né? Várias ciências utilizam ela para coletar informações a fim de tomar sempre a melhor decisão. Mas, antes de começarmos os estudos sobre essa ciência, vamos nos perguntar o que é ela, né? A ciência estatística, qual é o seu principal foco? E aí aqui a gente apresenta um foco da ciência estatística. Então a estatística é uma ciência dedicada à coleta, análise e interpretação de dados para estudo de fenômenos de diversas áreas, aplicando teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos. Então, a partir de estudos estatísticos, a gente consegue perceber um problema, consegue formular perguntas para esse problema, possíveis respostas, né? Prever situações e dessa forma tomar sempre as melhores decisões. Então, dessa forma, a gente vê que o foco da estatística ele vem ser a compreensão de um problema, a formulação, a elaboração das possíveis respostas para esse problema, a criação de modelos com base nos padrões observados, nos dados, e aí a partir disso a gente pode tomar decisões. E aqui nós estamos falando sobre dados, né? E aí uma definição que a gente apresenta de dados é que são informações que podem ser obtidas por meio de observações, de contagens, medições e respostas. Então, os dados eles são importantes, a forma com que esses dados são obtidos também é importante para a análise estatística. E aí, então, dessa forma, nós temos dois tipos de conjuntos de dados que nós utilizamos em estatística, né? Nós temos os dados extraídos de uma população e os dados extraídos de uma amostra. Então, a população, ela é a coleção de todos os dados de interesse. Então, a população é tudo aquilo que nós queremos observar. Então, podemos chamar de população, por exemplo, todos os cidadãos de uma determinada cidade. Tá? A gente quer fazer um estudo sobre a opinião de todos os cidadãos de uma determinada cidade. A amostra ela vai ser um subgrupo de uma população. Então, muitas vezes não dá para você observar a população toda. Quando a população é pequena, então você consegue extrair tudo, né? Por exemplo, você quer conhecer a opinião dos alunos de uma turma, por exemplo. Então, normalmente uma turma tem 40 alunos, então é fácil, né? Não é custoso você ir na turma consultar os 40 alunos e saber a opinião deles sobre determinado assunto. Mas quando estamos falando de uma população muito grande, como por exemplo uma cidade com 90 mil habitantes, então fica difícil você consultar 90 mil habitantes. Então você consulta uma amostra, uma parte dessa população. Então vamos observar aqui, né, o contexto do primeiro exemplo. Em uma pesquisa recente, foi perguntado a 1.708 adultos americanos se eles consideram o aquecimento global um problema que exige uma ação imediata do governo. 939 deles responderam que sim. E aí vamos identificar o que é a população e o que é a amostra dessa pesquisa. Então, a população é de onde está todo o conjunto de dados, tá? Então, todo esse conjunto de dados que queremos extrair está entre todos os adultos dos Estados Unidos. E é claro, a população americana ela é enorme e fica muito difícil de ter que consultar um por um. Então, para isso é definido uma amostra.
E a amostra que foi definida aqui são os 1.708 adultos que participaram dessa pesquisa, tá? E os dados que foram obtidos foi a resposta que eles deram para a pergunta, né? Você considera o aquecimento global um problema que exige uma ação imediata do governo? E aí, entre as respostas que eles poderiam dar, poderia ser sim, poderia ser não, né? De repente, eles poderiam dar até outras respostas, como não sei, prefiro não opinar sobre o assunto, ou simplesmente não responder a pergunta, tá? Então, no caso, se não tiver uma alternativa lá, então eles poderiam ter dado diversas respostas. Só que, de tudo que eles receberam, foram coletados com essa pesquisa, verificou-se que 939 dos 1.708 responderam que sim a essa pergunta. Bom, então vejam que a partir dos conjuntos de dados, né, onde a gente extrai ali, poderia fazer uma pesquisa em cima do que a população pensa, né, em cima das características da população e em cima das características de uma amostra. E assim, nem sempre vai acontecer de a amostra representar com exatidão o comportamento da população. Então, por isso, existem dois tipos de descrições, né, numéricas para representar uma característica da população e a característica da amostra, tá? Que são parâmetros e estatística. Tá? Então, nós chamamos de parâmetro uma descrição numérica de uma característica da população. Já a estatística é a descrição numérica de uma característica da amostra. Então, o parâmetro ele representa a característica da população e a estatística representa uma característica da amostra. Tá? Aí só um detalhe, a estatística que nós se referimos aqui não é a ciência estatística que apresentamos, né, o foco dela nos primeiros slides, tá bom? A estatística que nós apresentamos aqui é uma descrição da amostra, tá? Embora seja a mesma palavra, mas é importante que não confundam, tá certo? Então a estatística que a gente se refere aqui, ela não é a ciência estatística, tá bom? Então, exemplo 2, em uma checagem aleatória de lojas varejistas, o FDA descobriu que 34% das lojas não estavam estocando peixes na temperatura apropriada. Tá? O FDA, eu acho que seria equivalente à nossa Anvisa, né? É a Anvisa americana. Tá? Então, o FDA, ele fazendo então essa checagem, viu que de uma amostra que foi, né, das lojas varejistas, 34% dessas lojas não estavam estocando peixes na temperatura apropriada. Então, como esse percentual foi extraído de uma amostra, então ele representa apenas a informação da amostra. Isso não quer dizer necessariamente que esse percentual é o mesmo para toda a população aqui, que nesse caso são de lojas varejistas. Tá? Então, dessa forma, devido ao fato desses 34% terem sido extraídos então, de uma amostra, então esses 34% ele representa uma estatística, tá? Ele não é o parâmetro. Ele seria um parâmetro se o FDA tivesse checado todas as lojas varejistas, tá? Mas como foi checada apenas uma amostra, então esses 34% é uma estatística. No caso aqui é uma estatística amostral, né? Mas dizer que é uma estatística a gente já sabe que é de uma amostra. No exemplo 3 temos a seguinte situação, né? Os salários iniciais para 667 MBAs graduados na Escola de Negócios da Unidade de Chicago aumentaram em 8,5% em comparação ao ano anterior. Então, nós verificamos aqui que
a população são os MBAs graduados em determinado ano. E fica claro que toda essa população é representada pelos 667 que participaram da pesquisa. Então, esse 667, ele não é uma amostra, ele é toda a população que está sendo observada. Então, como na pesquisa foi extraído dados direto de toda a população, os 8,5% que está sendo apresentado é um parâmetro, tá, da população observada, né? No caso, está sendo mostrado aqui parâmetro populacional. Mas só o fato de chamar apenas de parâmetro, a gente já sabe que é uma descrição de toda a população. E aí, nós utilizamos ramos na estatística. Essa estatística que está sendo colocada aqui não é a ciência estatística, tá? É a estatística amostral. Então, a estatística amostral, ela segue dois ramos. Ela pode ser uma estatística descritiva ou uma estatística inferencial. A estatística descritiva, ela visa organizar, resumir e representar os dados. Já a estatística inferencial, ela usa a amostra para chegar a determinadas conclusões sobre a população, ou seja, você colhe dados de uma amostra e realiza inferências, ou seja, aplica estatística inferencial, métodos, né, de inferências, para chegar a uma conclusão da população, tá bom? Então, uma ferramenta básica no estudo de estatística inferencial é a probabilidade, porque normalmente a gente, quando vai fazer inferências, é com o objetivo de fazer previsões, né? Então, temos então dois ramos, e esses dois ramos eles podem ser aplicados de forma simultânea, tá? Você pode utilizar a estatística descritiva e a partir dos dados descritivos você pode realizar inferências, tá? Eles não precisam ser aplicados de forma independente, né? Ou melhor, de formas separadas, né? A estatística descritiva e a estatística inferencial, ela pode ser aplicada de forma conjunta. Exemplo 4. Uma grande amostra de homens com 48 anos de idade foi estudada durante 18 anos. Para os que são solteiros, 70% ainda estavam vivos aos 65 anos. Para os casados, 90% estavam vivos aos 65 anos. Então, temos aí essa pesquisa, né, onde a população são os homens que com 48 anos, tá, e queriam saber a situação de vivo ou morto aos 65 anos, observando se são casados ou se são solteiros, tá? E aí a amostra aqui não indica quantas pessoas participaram, né, da pesquisa, mas aí a amostra são os homens com essas características que participaram da pesquisa. E aí vocês vão ver aqui uma análise de que é possível trabalhar em conjunto estatística descritiva e a estatística inferencial. Então, da estatística descritiva, nós observamos que 70% dos homens solteiros que participaram da pesquisa, claro, eles estavam vivos aos 65 anos. E 90% dos homens casados ainda estavam vivos aos 65 anos. Então, de forma prática, a estatística descritiva, ele apenas descreve as informações que foram coletadas. Agora, da estatística inferencial, nós podemos concluir que existe, né, possivelmente uma associação entre o casamento e a longevidade, né? Já que a gente observou que homens casados, a maioria dos homens casados, né, um percentual de homens casados que estavam vivos aos 65 anos de idade é maior do que dos homens solteiros, né, a partir dos 48 anos de idade, quando foi
começado a observação nessa pesquisa, tá? Então, no caso dessa inferência, né, que está indicando uma associação entre casamento e longevidade, isso daí pode indicar um novo estudo. Ele não é exatamente uma conclusão, tá? Exata, precisa. A gente não pode afirmar com certeza que o casamento está ligado a uma longevidade, né? Mas essa pesquisa indica essa associação e pode induzir uma nova pesquisa para identificar melhor a relação entre casamento e longevidade, tá? Isso é uma conclusão observando os dados a partir de uma estatística inferencial. Tipos de variáveis, mas eu acho que pelo menos para essa semana de festa, né, de final de ano, eu acho que dá para a gente ter uma introdução leve, né, sobre esses conceitos estatísticos, e na próxima semana a gente começa um pouco mais pesado, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom e não percam o prazo para o envio das atividades, porque atividades entregues fora do prazo, elas não serão corrigidas.